Ora, muito boa tarde a todos, bem-vindos à BI for All, bem-vindos também a mais um episódio especial do BI 30 Minutos. Hoje estamos aqui nas instalações da BI for All, acompanhado de José Oliveira, CEO da BI for All, para falar sobre um tema que é liderança e transformação, o impacto do BI na cultura das empresas. Com tudo isto, a Associação Portuguesa de Business Intelligence leva até vós o conhecimento, a partilha das boas práticas e potencia a nível geral e a nível nacional em Portugal aquilo que se faz, se melhor constrói e, acima de tudo, se cimenta e se lidera no mercado dos dados. Com tudo isto e na referência que é o Zé Oliveira, onde fez a sua transformação, a sua criatividade e a sua liderança, temos que analisar os dados, temos que ser estratégicos e com isso conto com a caríssima Mafalda Mota, onde estaremos os dois à conversa aqui neste ambiente excelente da BI for All. E muito obrigado, Zé, por esta tua recepção calorosa. Obrigado também a Eventuais que nos está a fazer toda esta reportagem e obrigado a quem nos segue também para poder nos ouvir. E assim sendo... Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao BI for All, à BI for All e ao BI 30 Minutos. Voltando então também e começando com os agradecimentos, a Associação Portuguesa de Business Intelligence quer então agradecer novamente à Eventuais por serem os nossos parceiros tecnológicos. É fundamental neste ambiente contarmos com parcerias de várias organizações para podermos trazer o BI à população nacional. Agradecer também e novamente à BI for All pela cedência do espaço, este espaço maravilhoso que aqui estamos, e também agradecer a quem nos acompanha nas nossas redes sociais através do YouTube, do LinkedIn, do Facebook. Esperamos que este episódio seja uma fonte de inspiração para todos vós, que nos aproximamos da reta final deste ano e também para trazer novos caminhos para o ano de 2025. Assim sendo, José Oliveira, vamos então a esta conversa e é prazer tê-lo aqui connosco e assim, antes de mais, poderia partilhar aqui com o nosso público em geral o que é que foi esta trajetória, o que é que foi o papel da BI for All no mercado do Business Intelligence? Bem, BI for All, obrigado primeiro pelo vosso convite, obrigado pela vossa presença, é um prazer ter-vos cá, já conheço o José Gomes há muitos anos e, portanto, estamos juntos. BI for All e o papel no BI em Portugal. Eu acho que nós fomos das primeiras empresas, pelo menos com alguma escala, em Portugal, a trabalhar exclusivamente a área do Business Intelligence. Se eu voltar um bocadinho à história, né, portanto, eu venho só para perceberem o enquadramento e porque é que o sucesso foi grande. Se vocês pensarem que, portanto, eu comecei nisto, nos anos 90 eu já trabalhava em TI, de 95 para eu trabalhava nos mainframes da altura, os mainframes IBM, que dominavam o mercado das grandes empresas, e só trabalhava em ecrãs pretos e verdes, com letras verdes. Não é? Em 95, quando eu comecei a trabalhar os primeiros sistemas de suporte à decisão, que era como se chamava antigamente o BI, era soluções de suporte à decisão, eu começava a ver aquilo, que eram objetos, e já na altura conseguíamos olhar para aquilo com dimensões e cruzar dimensões. Quem desenvolveu o código muitos anos nos tais ecrãs pretos e verdes, não é? Anos e anos e anos a fio, e começou a ver a simplicidade que era trabalhar num conceito de multidimensionalidade, era como se tivesse visto Jesus Cristo na rua e passasse, a partir daquele momento, ele acreditasse que ele estava vivo e estava aqui connosco. Portanto, mais ninguém do que eu acreditava no sucesso das soluções de suporte à decisão e o impacto que iam ter no mercado. Isso foi em 95. Portanto, depois em 2000 eu comecei a trabalhar no ramo, já no setor, passei do lado do cliente para o lado do fornecedor, e de 2000 a 2004 tive uma carreira noutra empresa, onde fiquei, era gestor da unidade de negócio, Business Intelligence, onde desenvolvi todos os meus skills. O que é que foi bom no meu percurso? Primeiro eu venho das engenharias, mas depois faço um curso de gestão, e faço uma pós-graduação de e-business e faço a primeira formação em Portugal, criei a primeira formação em Portugal com o ISEG e com o Vieira de Almeida, que se chamava Corporate Governance. Portanto, tudo integrado, que era, tinhas o governo das sociedades e por baixo tinhas os dados. Precisavas dos dados para um bom governo. E então o BI estava agarrado a tudo o que era negócio. Como eu tive 10 anos do lado do cliente,
O meu cliente era o diretor-geral, portanto, eu quando falava com ele, ele só falava de negócio. Eu sabia o bit e byte e sabia o que é que tinha para fazer para chegar ao negócio. Portanto, todo este caminho que eu fiz durante 10 anos do lado do cliente e quando passo para o lado do fornecedor, eu sabia perfeitamente o que é que eu queria, sabia o que é que as pessoas queriam do lado de lá. Esse fenómeno foi importante, porquê? Porque quando eu criei a BI4All em 2004, eu sabia como é que ia fazer as coisas, quais eram as dores dos clientes, como é que ia conseguir atingir as necessidades deles, Para lhes dar o medicamento. para lhes dar tudo o que eles precisavam. Eu sabia o que eles precisavam. Exatamente. Sim. E aí, aí chama-se estratégia e visão. Sim, e é engraçado, só para perceber, o impacto, quando nós desenvolvemos algo específico que é orientado ao cliente e não vamos vender um pacote por vender porque é aquilo que a gente tem para vender, né, esses clientes ficam para a vida. O nosso primeiro cliente ainda hoje é nosso cliente e a solução que a gente desenvolveu há 20 anos atrás ainda funciona. Ainda é usada. Exatamente. Mas houve uma transformação, houve uma nova liderança nessa cultura e essa cultura foi otimizada com as novas tecnologias que foram agregando valor dentro da organização BI4All, mas também para os seus clientes, correto ou não? Sim, o desenvolvimento das soluções depende do negócio para negócio. Se nós falamos de uma área financeira, a área financeira não precisa de grandes informações de inteligência artificial, de dados externos, ele precisa de débitos e créditos e haveres, e contas de resultados, contas de proveitos, e precisa de saber os dados que tem. Se falamos de uma área comercial, é outra. Depende muito dos setores de atividade. No caso desse cliente, é produção. O que ele precisa de saber é custo médio de produção, os custos e as matérias-primas dos produtos acabados, os mapas de produção e toda a parte das suas rentabilidades. Isso é uma parte, não é? Mais o sistema de gestão da qualidade, que também são super importantes e que faz uma ponte entre as diversas áreas do cliente. Exato. Ok. José, aqui falando novamente, vamos para o cliente. Os clientes e as empresas hoje em dia, na adoção do BI, da transformação digital e todas estas competências e novos softwares, ferramentas, temos aqui o problema da resistência cultural às vezes das pessoas. Portanto, se nós temos clientes, ou a BI4All tem clientes muito grandes, estamos a impactar muitas pessoas no exercício do seu trabalho. Como é que a BI4All lida com esta resistência e com o aumentar a adoção e aumentar a cultura de dados nas organizações? Desculpe. Primeiro, a taxa de sucesso de um projeto desta natureza mede-se pela taxa de utilização do sistema. Portanto, isso leva a algo que, mais uma vez, voltamos às origens, que é, nós temos de estar 100% focados no cliente e naquilo que o cliente deseja e que precisa. Depois de se montar uma solução desta natureza, a reação é enorme, mas é a reação à mudança que é normal. O que geralmente nós fazemos para mitigar e para ter sucesso no fim, após a implementação e as respectivas formações, há quase um acompanhamento aos utilizadores finais, no fundo para lhes explicar como é que funciona a grande mudança e como é que eles podem olhar para a informação de outra maneira. O Early Life Support, portanto, assim uma fase É inicial. super importante. Isso faz a diferença do sucesso e insucesso muitas vezes nos projetos. Porque a diferença de quando nós olhamos para um reporte que vem de um ERP normal, não é, que é um reporte normal de linhas, não é, que a gente tem um mapa de resultados, ok. Outra coisa é a gente chegar a um sistema de analytics, de BI, e puxamos um mapa e depois conseguimos cruzar e tiramos aquela coluna, pomos outra coluna, pomos outras dimensões, não tem nada a ver. Portanto, esta dinâmica, não é? As pessoas não estão preparadas para ver. E é muita informação. Portanto, e a mudança, eu percebo a reação à mudança. Claro. E então o que a gente faz é um bocado acompanhar, estar ao lado. Ele hoje vai olhar 5 minutos, a seguir olha 10, depois olha 20. E a partir do momento em que ela adota a solução e que acredita nos dados, fundamental a fiabilidade dos dados, nunca mais deixa de usar aquilo. É para a vida. É uma adoção incremental, portanto, aos poucos, vamos introduzindo um passinho de cada vez até que as pessoas tenham confiança total naquilo que estão a utilizar e já quase nem vivem sem aquilo, não é? Portanto... Não vivem, sim. Muito bem, então pegando agora numa outra questão, que é os principais benefícios então, que o Business Intelligence incrementa nas organizações, não é? Como é que a BI4All, nas suas estratégias, nos seus objetivos de negócios, como é que se vê agora rodeado de todas estas novas
infraestruturas e tecnologias que estão a ser adotadas agora em particularidade com diversos entidades, porque cada vez mais é disruptivo, e com isso, qual é um sucesso em que, diz assim o José Oliveira, diz assim, eu tenho aqui um sucesso que a BeForAll está a ser pioneiro, está a ser liderante, porque hoje já não é só Portugal, é a Europa, é o mundo. Estás a falar na perspectiva do cliente ou da perspectiva da inovação? Do cliente. Portanto, cada cliente é uma realidade diferente. Muitas das vezes, o competitive intelligence sobre negócios é algo que é interessante, mas não para adotar, pegar naquela e copiar para ali, está a funcionar. Isso não serve. Exato. Para se ter uma ideia, há um grupo farmacêutico, que eu não vos posso dizer por questões de confidencialidade de contratos, mas uma das maiores do mundo, todos os anos fazem reuniões em que juntam-se os principais players deste cliente farmacêutico com a Boeing, que não tem nada a ver. E o que inicialmente podia ser uma reunião ok, vamos lá bater aqui umas bolas sobre o tema, tornou-se fundamental e todos os anos continuam a fazer este tipo de ações entre áreas completamente que não têm nada a ver umas com as outras. E no final, e o interessante é isso, muitas das vezes nós estamos a olhar para uma solução que está implementada num setor farmacêutico e achamos, pronto, aquilo é específico daquela área. De longe, não tem nada a ver. Eu vou-vos dar um exemplo claro. Nós, durante o Covid, quando se estava a montar as vigilâncias nas praias, ninguém podia ir para as praias, nós também tínhamos de fazer algo que tinha a ver com as praias e com a monitorização. Então criámos um sistema com câmaras de baixa resolução, que montámos na Câmara de Sines, em que câmara de baixa resolução, por causa da RGPD, estava fixo para olhar para a praia, ou seja, com screamings de 10 segundos, e via sombras, só via sombras. Mas através da sombra, o sistema sabia se estavam 5, 7, 9, 11 pessoas. A partir de 5 já era um ajuntamento, já não se podia estar na praia, portanto não podia haver ajuntamento. Então, automaticamente, quando ele detectava que havia um conjunto, um agregador de pessoas, mais de 5 pessoas, ele tirava mensagens para a Proteção Civil, tinha um site em que dizia que a praia estava cheia, que não podia, tinha que ir para outras praias, e um conjunto mais de ações que o próprio sistema fazia. Tudo através de uns algoritmos. Esse mesmo sistema, a seguir adotámos para a primeira linha que houve em Portugal nos supermercados, conceito de fila única. De antes tinhas a fila única e o caixa estava a receber as compras, e quando queria chamar um novo cliente, na prima sentava-se, depois arrumava a coisa, e depois carregava no botão para chamar o próximo cliente. Nós o que é que fizemos? Com o mesmo sistema de monitorização, não é? Estava a olhar, olha para o tapete, tem 3 ou 4 tipos de variáveis. Um é o tapete, outro é onde é que está o cliente, está de um lado e quando passa para o outro para ir arrumar as compras. Outro, quando deixa de haver coisas no cliente, deixa de haver carrinho, deixa de haver pessoas do lado de lá, automaticamente chama um novo cliente. Portanto, e o mesmo sistema, né? Praias, monitorização de praias, com o sistema da caixa. Portanto, à partida não tinha nada a ver e a solução é a mesma. Muito bem. E aqui, de facto, a minha pergunta era mesmo como é que a BeForAll se adapta, em termos das suas soluções, às várias indústrias, ao qual já respondeu, mas como é que é pensada esta estratégia em termos de gestão e desenvolvimento de produto aqui dentro? Portanto, Research and Development, investigação. Qual é que é a abordagem que fazem na BeForAll quando estão a pensar numa solução? Esta solução dá para a área farmacêutica, mas se calhar também dá para a área da banca aqui neste use case em particular. Portanto, como é que é o processo aqui um bocadinho de criativo, desenvolvimento? Nós temos uma área de inovação com a qual gastamos cerca de 2 milhões por ano. E somos pequeninos. E a única coisa que eles têm que fazer é inovação. Mais frameworks, aceleradores, mas pensar fora da caixa, que é o que a gente está a falar. Eu vou dar um exemplo que não foi implementado, espero que um dia seja, mas que é uma boa solução. Nós tínhamos uma solução que chamávamos Doc Recognizer, que era uma solução que lia textos, reclamações, o que fosse, manuscritos, voz, dados, o que fosse, e traduzia aquilo para uma linguagem natural e carregava um template. Essa solução é usada, nós usamos isso para os advogados, nas OGMAs, para o sistema de gestão da produção da OGMA. E numa reunião com a Associação Nacional de Proteção Civil, a ANSR, das multas, precisamente para se implementar o mesmo sistema para a gestão das reclamações. O mesmo sistema, se fosse para a frente, como nós fizemos um use case que funcionava,
Se a gente tem 30 mil reclamações, a gente que se fizer, sei lá, 5% das reclamações, a resposta for automática, o benefício que vem daí é superior ao pagamento, mas dá para fazer 2 projetos. Portanto, ou seja, a mesma solução que se implementava numa coisa serve para uma outra realidade completamente distinta. Porque nós não, é tal coisa, estamos a falar de objetos. O que nós estamos a cruzar é objetos, dimensões, tecnologias e usabilidade. O que é que a gente pode fazer com este manancial de coisas que estamos a falar? O limite, eu costumo dizer à minha equipe, o limite é a nossa imaginação. E só depende de nós. E acabamos por ter indústrias completamente diferentes, mas Daí- mas que têm processos base que são semelhantes, e se nós tivermos objetos já desenvolvidos em que Aceleradores. vamos fazer um tweak, não é? Portanto, vamos só limar um bocadinho as arestas e colocar na necessidade daquele negócio em particular. Portanto, essa equipa está um bocadinho só a trabalhar nestes use cases e em Não só, pensar... mas também. Sim. Pronto, não só, mas obviamente. Mas acaba por ser esta É um equipa departamento. que gera aqui um manancial de ideias para... E o giro é, daí a tal Boeing com farmacêuticas, não é? E a piada, a gente chama-lhe isso aceleradores. Que é, no fundo, nós quando vamos, estamos a ver, é-nos lançado um desafio, e quando é lançado o desafio, o que é que a gente pode fazer para o desafio que nos foi lançado, não é? Então nós pegamos numa bateria, quase que abrimos o casaco, não é? Temos isto. Ok, isto serve, não serve, serve, não serve, isto se encaixa, não. Se encaixa, se encaixa, isso é na luz, né? Se a gente vê ali a luz ao fim do túnel, temos o caminho dado. Então, com estes desafios, estamos a ter tendências. Estamos a ter tendências porque há um impacto hoje da inteligência artificial e do machine learning na evolução do AI. Correto ou não? O que é que vês nestas duas perspectivas, o machine learning e a inteligência artificial, agregadora? Tendência? Eu hoje já E não aonde vejo. vês aqui que pode ser melhor para a BI for All? Eu hoje já não vejo o BI sem inteligência artificial e o machine learning. Não consigo ver de outra maneira. E isto é quase uma evolução, portanto, quem trabalha nisto há muitos anos, sabe, não é? Portanto, nós tínhamos uma limitação que era processamento e armazenamento de dados e tráfego de internet. 3 coisas que hoje estão mitigadas pelas clouds e pelas velocidades de 5G que nós temos. Portanto, isso está tudo mitigado. Portanto, se nós temos isso mitigado, deixou de ser um problema. E depois, cada vez mais, a performance dos processamentos e das memórias e dos armazenamentos cada vez mais barato. Não é cada vez mais barato, é a preço. Portanto, se temos isto, os softwares que estavam limitados ao seu desenvolvimento por causa disto, porque os algoritmos, antes da inteligência artificial, nós já tínhamos o data mining e já tínhamos muita coisa que a gente fazia, as extrapolações de tendências, métodos mínimos. No fundo, punhamos algoritmos em cima daquilo, muito diferente do que hoje, da realidade de hoje, mas era o princípio daquilo que nós hoje utilizamos. Portanto, e nós queríamos utilizar aquilo, dá um exemplo, uma solução de basket analysis para o retalho, há 15 anos atrás, 17, uma solução simples, basket analysis, não se conseguia menos de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros era o que custava uma solução para uma grande cadeia de... Eu sei porque fiz uma proposta dessas. Okay. Hoje, isso não estamos a falar, é outro campeonato, é outra abordagem. Portanto, isto é o quê? É a evolução tecnológica que permite chegar de maneira mais simples. Antes, a quantidade, o manancial de potência, de computadores, de memória, de disco, de armazenamento, e tudo isso era de tal maneira, e mais os softwares, era de tal maneira elevado o custo, não é? Que estava capped, na realidade. Portanto, tínhamos ali um bottleneck que era o cap desta infraestrutura. A limitação da também infraestrutura. a fonte de conhecimento foi fundamental. A fonte de conhecimento. Isto nos recursos humanos. Sim, mas atenção, a limitação começou nas infraestruturas, sim, que estava a limitar o desenvolvimento. Depois houve ali um momento, que eu já não me lembro, foi antes do Covid, uns anos antes, em que o homem deixou de ser o homem a desenvolver os algoritmos, os novos algoritmos, para passar a ser a máquina. Ainda se lembram, provavelmente, daqueles desafios do xadrez, que era a máquina contra os vencedores do mundo, o Kasparov, e que finalmente ganhou, não é? Sim. Portanto, ou seja, isto é uma mudança completa de paradigma, não é? Portanto, a máquina já sobrepõe o homem. Portanto, com esta transição, não é? Nós deixamos de limitar. Hoje, quem limita o desenvolvimento da capacidade das máquinas é o ser humano, é o contrário. Sim. No entanto, temos aqui também uma
limitação que os próprios seres humanos acabam por impor nesta realidade, que é a segurança, é a privacidade. Sim. Portanto, toda esta legislação que está agora a começar a surgir, o AI Act na Europa, que já está a começar a entrar em vigor, em 2025 já vai ter que estar em vigor em muitos sistemas. Como é que, com tudo isto e com toda esta parte legislativa e regulamentar, a BI for All ultrapassa estas barreiras, já que não temos limites na parte computacional, na parte de gerar novas ideias, novas soluções, novos algoritmos, temos aqui este limite dos dados e da própria segurança dos dados, garantir os dados, que os dados estão na posse do cliente. Como é que a BI for All lida com esta parte que é, neste momento, se calhar, o grande gap e o grande bottleneck? Sim, é um grande desafio. Nós temos uma área de governance, não temos uma área de cybersecurity. E qual é o principal motivo por qual não temos? Porque grande parte dos nossos clientes são todos multinacionais e são todos de uma escala muito grande. Não são todos, 95%. E a sua dimensão leva a que eles próprios tenham tudo o que é possível e imaginário de sistemas de segurança. O que nós estamos a fazer internamente é outra história, que não tem a ver só com os dados, tem a ver com a capacidade e o ensinamento que os nossos consultores têm que ter e o cuidado em relação ao tema da segurança dos dados. Nós, posso dizer que tivemos agora há pouco tempo uma brecha num computador de uma colega nossa a trabalhar num cliente. E estamos a falar, eu já não me recordo, foi uma brecha que nós nunca na vida imaginámos que pudesse ser, e não foi uma coisa de agora, foi uma coisa que aconteceu aqui, mas não fez estragos nenhum, nem nunca fez estragos, mas só se tornou ativo uns meses depois. Portanto, hoje é muito complexo esse tema, e isso pode fazer moças grandes. Isso é uma das grandes preocupações, mesmo em relação ao mundo, eu costumo dizer, que é como é que a gente vai proteger a informação e, se acontecer alguma coisa, como é que o mundo vai sobreviver a isso. Até porque o mundo está a ver que esta proteção de informação acaba por ser a última barreira para que as máquinas também não... Mais essa. Eu só estava a falar... Superutilizem. Exatamente. Para quem tem aquele receio, não é? Sim, eu já vou nos estragos que podem fazer. Ainda não vou na capacidade. Eu tenho dois espelhos em termos de ideias sobre o que é que o bem que as coisas são feitas através do AI e o mal também pode fazer. Porque são dois lados da barreira. O problema é que a gente não consegue, não há aqui uma jurisprudência, não há aqui alguém que diga, tu fazes assim e não podes fazer de outra maneira. Não há limite. Portanto, o limite depende do intelectual e da capacidade se a pessoa é séria, honesta ou não é. Se nós fomos ver na altura do Covid, não é? Eu sou 100% devoto à governança e à cybersecurity e aos dados, e não se deve... Há uma fronteira em que as máquinas não devem interferir. E depois já vou referir outro tema sobre, por exemplo, ChatGPT. Mas, por exemplo, na altura do Covid, a China, não é, que não tem limites, não é, a trabalhar nos dados, não é, eles, quando apareceu o Covid, não é, portanto, as pessoas punham o pé na rua e automaticamente aparecia quase um polícia para casa, não é? E se vais para casa, é para isso. Eles sabiam quando é que a pessoa punha o pé fora de casa, não é? O que é facto é que, nesse aspecto, funcionou porque eles, apesar do vírus ter aparecido na China, não é? O impacto na sociedade foi muito inferior ao resto do mundo e foi muito mais rápido mitigado. O problema é a tal fronteira entre o fazer bem e o fazer mal. E a fronteira é uma linha ténue, não é, que só depende de quem está... O livre-arbítrio, a privacidade, a pessoa sentir que... Esse é o problema da sociedade. Então, nesse aspecto, temos aqui um desafio. Então, o que é que perspectivamos para o futuro, não é? Porque estas organizações cada vez estão a exponenciar-se mais nestas tecnologias, precisam de BI. O que é que a BI for All está a perceber como é que tem que interagir agora? Porque cada vez isto está a ser um conflito de tendências, de novas tecnologias, e isso como estavas a falar. Quando apareceu o ChatGPT e o mundo ficou, de repente, toda a gente queria AI, logo a seguir ao Ainda quer, claro. ainda quer. Mas diferente. De antes passavam os cheques em branco para estarem à frente. Claro. Hoje já perceberam que não funciona assim. E por mais que se passe um cheque em branco, o resultado que sai dali, não é?
não é totalmente não é 100% aproveitável que dê para negócio ou para tomada de decisões. Portanto, É como o combustível fóssil. pronto, mas temos ali aquilo. É bom, mas não é o suficiente e está Sim. sempre aquém. O que é que nós fizemos para mitigar a questão e para utilizar a potencialidade do AI integrado no negócio? É diferente. Nós costumamos, ou seja, nós primeiro desenhamos aquilo que são os dados, o horizonte de dados que as entidades devem trabalhar. E depois pomos o chat GPT lá dentro para trabalhar aquele horizonte limitado de dados. E esse a gente garante que a informação está correta, ou seja, temos toda a capacidade e dinâmica de trabalhar com o chat GPT, por exemplo, e neste caso é mesmo os algoritmos do chat GPT, mas dentro de uma informação que está contida. Quando a gente sai da contenção dos dados, e estamos a falar de informação de negócio interna, quando saímos para fora, a gente já não sabe bem, já a probabilidade de ocorrência de valores diferentes já leva um risco da acuracidade da informação, se está mais certa, se está menos certa. Este tipo de informação também é útil, mas não pode ser vista de forma factual. Ok, isto apareceu-me aqui, isto está tudo certo. Não. Tal como a Wikipedia não está tudo 100% certo. Até porque é feita por pessoas. Exatamente. E os algoritmos é feito com a informação que está na net. Todos erramos, não é? Exatamente. Portanto, bora lá não olhar, este é o nosso, e estamos sempre a dizer isto às organizações, bora lá olhar para a informação de fora com olhos, bora lá olhar para a forma de trabalhar do AI, hoje em dia com o ChatGPT dá e os algoritmos, LLM, mas bora conter a informação para que seja informação útil para a Para se garanta que Muito realmente aquilo é que vai ser útil. José, da minha parte, última questão para si, que é, falando tudo isto, portanto, muito BI, as organizações querem tudo, passaram cheques em branco, agora já estão a pôr um bocadinho na retranca, as pessoas precisam de adotar e gerar a cultura. Voltando então às pessoas. Reskilling, upskilling, como é que lidamos com isto? Eu recentemente, na Web Summit, ouvi uma estatística curiosa, que é 44% da população portuguesa não tem competências digitais. Mas hoje em dia, nós não vivemos sem um telefone, sem um dispositivo eletrónico, as empresas, os negócios não vivem sem automatizações, digitalização. Como é que a BI for All e como é que vê na realidade esta questão do reskilling e do upskilling? Sim, a literacia é fundamental e nós temos um problema de literacia em Portugal. Em termos práticos, no nosso cotidiano, temos outro problema mais complexo, que é, há 20 anos que eu não comecei, um consultor de BI fazia desde o da extração, da transformação, do loading, até os reportes e fazia o processo de end-to-end e sabia tudo. E saltava deste setor de atividade para aquele setor de atividade e ele fazia tudo na mesma. E passava para aquele e fazia tudo na mesma. E assim adiante. E esses eram os nossos séniores. Eram as pessoas que as suas diretores sabiam tudo. Hoje, já são muito raros, para não dizer que não existem. Hoje, quando nós falamos, incluindo o nosso interlocutor direto, já não é o diretor financeiro, às vezes é, mas não é, ou o diretor de produção, ou o diretor-geral, é o Head of AI, Head of Data, Head of whatever, reporting, whatever. Isto significa o quê? Significa que o nosso interlocutor é alguém que já tem uma especialização técnica numa área e ele está ali para ouvir aquilo. Ele sabe perfeitamente o que é que quer ouvir. Do nosso lado, também temos o mesmo problema. Hoje, os consultores nestas matérias já não querem fazer tudo, até porque há uma panóplia de softwares no mercado. Todos os anos saem mais não sei quantos softwares no mercado. Depois saem novas soluções, novos desenvolvimentos. Então, um consultor só quer trabalhar numa área, o outro só quer trabalhar noutra área, o outro só quer fazer aquilo, o outro só quer fazer aquilo. Isto é um problema da sociedade. Porquê? Porque nós não conseguimos... Mas também já nem conseguem, porque está tudo a mudar tão rapidamente. Querem se especializar, mas ao mesmo tempo depois perde-se a vantagem competitiva, porque as coisas estão sempre a mudar, não é? Sim, essa, pois, é a questão... E agora vem uma... Está uma pescadinha de rabo na boca, não é? Como é que exatamente. Mas também agora vem uma questão final, que é... há uma geração de novas pessoas, mas acima de tudo, na questão feminina, as mulheres é um papel cada vez mais fundamental nas organizações. E o que é que vê a BI for All, essa inclusão aqui e oportunidades, a BI for All, quanto à parte das mulheres e particularmente também em grupos subrepresentados? O que eu quero dizer com isto? Olha, se nós olharmos para ali, neste momento vejo mais mulheres do que homens. É verdade. É verdade. Confirmamos. 37% dos nossos quadros são mulheres.
Começamos por aí. Depois, são os únicos papelinhos que eu trouxe. Tem a ver com a agência, com as Nações Unidas. Eles têm 30 objetivos, desculpem, 17 objetivos. Nós temos os nossos 11 objetivos alinhados com eles. A BI for All foi a primeira empresa em Portugal de TI a assinar o acordo de parceria com a ONU. Dos 11, nós temos uma área que criámos há cerca de um ano, que chama-se DEI, que é um grupo criado que tem a ver com a exclusão, igualdade de géneros, que foi aquilo que eu há diversidade, equidade, que é um grupo de pessoas completamente independentes, não é um sindicato, é um grupo de pessoas que fazem a diferença. Já fizemos, incluindo há menos de um mês, uma ação aqui onde vieram pessoas, nomeadamente fora, mas que fazem parte do grupo DEI, pessoas da Microsoft, vieram, já não lembro quais foram as outras empresas que vieram, mas vieram de clientes e de fornecedores falarem no nosso evento DEI. Dos 11, eu tenho uma lista que eu não vos vou dizer, porque são muitos, mas temos erradicar a pobreza, temos o garantir o acesso à saúde, temos o acesso à educação, igualdade de género, empoderamento das mulheres e das crianças, o acesso a fontes de energias renováveis, o crescimento, os objetivos, que é o construir infraestruturas sustentáveis, depois até vos posso mostrar o projeto, reduzir as desigualdades no interior do país, garantir padrões de consumo, poder continuar aqui. Mas destas todas, só para vocês perceberem, sobre a educação, a quantidade de eventos nacionais e internacionais que nós fizemos, são muitos, pronto, mas são bastantes. Eu sei dessa presença também. Vou-vos só dizer dois que foram feitos há 2 semanas, ao qual eu, como ser humano e sensível, que também sou, e que acho que nós todos temos de fazer um bocado pelo mundo, eu sei que tu o fazes, fizemos. Nós tivemos aqui cerca de 30 rapazinhos que pertenciam, estão numa associação que agora não me lembro, que tem a ver com os pais que tiveram SIDA, têm SIDA, e eles foram retirados numa instituição de solidariedade, à parte, tiveram a fazer aquela árvore de Natal que está ali feita, fizeram a lista ao Pai Natal e nós, há 2 dias, estivemos ali a embrulhar centenas de presentes para lhes oferecer. Também temos cerca de 90 e não sei quantos idosos, que já estão em lares, alguns, e estão em suas casas, que nunca viram as luzes do Natal na Baixa. Então nós, dia 18, quarta-feira, vamos ter um evento que alugamos uma data de tuk-tuks em Lisboa. Incrível, porque por cada vamos ter 4 nossos a acompanhar todos na empresa queriam fazer parte deste projeto, a acompanhá-los, a verem as luzes, a dar atenção, a cuidar deles, a taparem por causa do frio, estamos a falar de tuk-tuks. São as 2 últimas ações que nós estamos a fazer agora no Natal. Presentes de Natal para os clientes. Esqueci-me deste, que também faz parte agora. Em vez de estarmos a oferecer bugigangas aos nossos clientes, que são giras, mas são bugigangas, são coisas que a gente pode comprar. Muitas delas não têm muito interesse, muitas vezes, não é? É mais um objeto que se está a oferecer. Fizemos uma coisa que é diferente, que é o plantar uma árvore. Nós cuidamos dos nossos, das pessoas e cuidamos do mundo. Então convidamos todos os clientes a dizerem a tantas pessoas, a dizerem que querem fazer parte. Eles dizem sim, quero, e nós, por cada pessoa, plantamos uma árvore e vamos plantar um conjunto. E temos mais de 200 clientes. Portanto, no mundo inteiro. Perfeito. Portanto, se cada cliente tiver 5, 10 interlocutores, são 10 árvores que a gente vai montar. Claro. Por cada cliente. E acho que até pediria umas palavras finais, mas acho que esta última resposta e esta última visão de como é que a BI for All também está na sociedade e presente na sociedade é a melhor forma possível de terminarmos o episódio 2. Este episódio especial do BI 30 Minutos, aqui com a presença do José Oliveira da BI for All. Muito obrigada também à Eventuais e à BI for All pela cedência de espaço e pela participação. Últimas palavras, José Rui. Olá e muito obrigado também. Foi um prazer enorme estar aqui. Ouvir estas palavras é um orgulho para mim. Saber que o Zé Oliveira, durante esta vida toda também, sempre tratou e alavancou sinergias, tanto nas tecnologias, mas também pensa no ambiente, pensa nas pessoas, pensa em outras áreas, acima de tudo na partilha. E, por último, dizer que com a Eventuais a fazer este trabalho, que nos tem acompanhado, a BI for All a nos dar este palco.
o José Oliveira a estar presente aqui, a assessora da direção da APBI, a Mafalda Mota, que comigo esteve nesta conversa. Eu só posso dizer muito obrigado a todos por nos acompanharem na Associação Portuguesa de Business Intelligence, onde a Associação tem vindo a fazer um papel também de muita evangelização e dinamização destas áreas, mas acima de tudo porque achamos que é importante aquilo que hoje se falou aqui, a literacia e o conhecimento, deixarmos uma margem menor na sociedade e dizermos que podemos capitalizar mais o nosso país, um país rico, um país poderoso, aonde poderemos melhorar todas estas tecnologias. Obrigado a todos e continuação de uma ótima tarde. Até breve, até outro episódio e obrigado, Zé. Obrigada, José. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado.